Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 12. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje nós vamos mergulhar no coração do Evangelho, a nova aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Essa aliança, meus irmãos, não é apenas uma promessa antiga, escrita nas páginas da Bíblia, mas um convite vivo para cada um de nós. É Deus dizendo: quero andar com você, perdoar você e transformar sua vida. Hoje nós vamos descobrir juntos, meu irmão, como entrar e viver essa aliança gloriosa com base na palavra de Deus. Primeiro, meus irmãos, a nova aliança ela é um presente de graça. Ela é diferente de tudo que veio antes. No Antigo Testamento, Deus fez alianças com Noé, Abraão e Moisés. Mas elas, meus irmãos, apontavam para algo maior. A lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra, mostrava o pecado, mas não podia transformar o coração das pessoas. Então Deus enviou Jesus, seu Filho, para estabelecer uma aliança perfeita. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, na última ceia, Jesus disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Essa aliança, meu irmão, é baseado na graça, no sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos aproximar de Deus sem medo, porque não é pelas nossas obras, mas pela fé na obra de Jesus Cristo. Isso aí está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E você já parou para agradecer hoje por esse presente, meu irmão? Vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E hoje, meus irmãos, Deus está te convidando para você aceitar essa aliança. Não importa seu passado, seus erros ou sua fraqueza, porque a graça de Deus, ela é maior. E, meu irmão, e quais são os passos para entrar nessa aliança, né? Como que nós vivemos essa aliança? A Bíblia, ela nos mostra passos claros para nos alinharmos com a vontade de Deus. Primeiro, crer em Jesus Cristo como Salvador. Tudo começa com a fé, porque lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meus irmãos, crer é entregar seu coração a Jesus, reconhecendo que Ele é o único caminho para Deus. Agora eu gostaria de deixar uma pergunta: você já deu esse passo de fé? Já declarou: Jesus, eu te aceito como meu Salvador? Ou você ainda está aí titubeando em dois pensamentos? E segundo passo aqui, meus irmãos, para entrar nessa nova aliança é arrepender-se dos seus pecados. O arrependimento é o próximo passo. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, ele nos exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se arrepender, meu irmão, minha irmã, não é apenas você sentir remorso, mas é mudar de direção. Por isso que a gente fala, né? Tem que se converter. O que significa converter? É convergir. É você dar um 180 aí do caminho que você está seguindo. Você está indo para um lado e você voltar para outro. E abandonar o pecado e buscar a vontade de Deus. Porque lá em Lucas 15, nos conta a história do filho pródigo, né, meus irmãos? O filho pródigo, ele pediu a herança para o seu pai e saiu da casa do pai. E aí nós vemos que no final ali, ele volta, né, ele gasta todo o seu dinheiro, e aí no final ali ele tá comendo junto com os porcos. E aí ele pensa: poxa, lá na casa do meu pai, até os empregados, né, eles comem melhor do que eu, todo mundo tem o seu pão. Então ele volta, né, para casa do pai ali, e o que o pai faz? O pai recebe ele com muito amor
e dá um banquete lá. Esse filho pródigo, ele representa nós. Quando estamos no mundo, não queremos saber de Deus, mas quando nós nos arrependemos e nos tornamos para Deus, Deus está de braços abertos esperando, desde que você se arrependa, né, de coração, né, se arrependa de verdade. Então Deus está te esperando de braços abertos. Meu irmão, se você aí se desviou do caminho de Deus, se você até nunca esteve nos caminhos do Senhor, uma coisa eu te digo, se você se arrepender de verdade, Deus está te esperando de braços abertos. Porque a palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Agora, o terceiro passo, meu irmão, é ser batizado. O batismo, ele é um sinal público da nossa aliança com Deus. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, através do batismo, nós estamos dizendo que ali foi sepultado o velho homem. Quando você desce as águas, ali fica o velho homem. Quando você sobe ali das águas, quer dizer que um novo homem nasceu. Mas eu queria deixar aqui uma ressalva que ser batizado não é um preceito, né, para você ser salvo. Porque o ladrão na cruz, que estava ali ao lado de Jesus, ele não foi batizado, ele se arrependeu ali de última hora. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no céu. Então ele não foi batizado. Então se a pessoa falar que você tem que ser batizado para ser salvo, não é bem assim não. Agora, como que nós vivemos essa aliança no dia a dia, né, meu irmão? Entrar na aliança, ela é só o começo. Mas viver ela, assim, é um compromisso diário. E como que a gente faz isso? Primeiro, é comunhão com Deus. Oração e leitura da Bíblia. Ela é como um oxigênio para a nossa fé. E lá em Filipenses, meus irmãos, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele nos ensina, né, a levar tudo a Deus em oração e com gratidão. E quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Ele guia os nossos passos, ele renova o nosso coração. E todos nós, meus irmãos, nós devemos reservar um tempo diário para orar e ler a Bíblia, né? Porque senão você vai é como uma vela, vai se apagando. Se você não alimentar ela, se não tiver combustível para queimar, ela vai se apagando. E assim é com a nossa fé. E é bom você estar orando e lendo a palavra de Deus no começo do dia. Antes de trabalhar, ali você já pede para Deus te proteger, te guiar, te dar sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, né? Porque às vezes um erro que nós cometemos no dia pode mudar a nossa vida, né? Que eu tava vendo esses dias aí no telejornal que uma pessoa bateu o carro na outra. A pessoa, até então, ela não tinha antecedente criminal nenhum. E ali os dois perderam a cabeça, começaram a discutir. Um agrediu o outro, acabou matando a outra pessoa. Por causa de uma coisa boba que podia ser evitada, ali um pedido de desculpa, né? Ou deixa a pessoa falar, deixa xingar, fica na sua. Que o diabo só tá ali esperando um erro para ele destruir a sua vida, acabar com a sua vida por completo, né? E, consequentemente, a sua família vai acabar pagando por um erro que você cometeu. Aqui o segundo passo para estarmos vivendo essa aliança no dia a dia com Deus é amar e servir o próximo. Jesus, ele resumiu a aliança em 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E viver a aliança é refletir o amor de Cristo em ações, ajudando o necessitado, é perdoar quem te ofendeu, é compartilhar o evangelho, né? É muito importante nós estarmos compartilhando o evangelho, compartilhando o que acontece, o que a nossa vida foi mudada através do evangelho, através do seu compromisso com Deus. Porque em alguns vídeos atrás que eu falei de Naamã, e Naamã ele foi curado da sua lepra. Por que ele foi curado da sua lepra? Porque a serva que vivia na casa dele falou: se meu senhor, né, conhecesse ali o profeta de Deus que tem lá em Israel. Olha pra você ver, uma serva, ela estava ali e simplesmente ela falou que ali tinha um Deus, que se Naamã conhecesse esse Deus, o que esse Deus podia fazer, ele seria curado da lepra. E através do testemunho dessa serva, Naamã foi até Israel, procurou ali o profeta Elias, que falou para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e ali ele foi curado da sua lepra. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando somente disso aí. Então, se você tiver interesse, vai lá, procura e assiste. É muito interessante esses 7 mergulhos, porque o profeta pediu para ele dar esses 7 mergulhos. Muito interessante essa história. E aqui é o terceiro passo, né, de vivendo uma aliança no dia a dia com Deus, é participar da comunidade da fé. Ou seja, a aliança, meus irmãos, ela não é vivida sozinha. Porque muitas pessoas pensam assim: eu tenho a minha fé, tudo, mas eu não gosto de ir na igreja, não. Porque às vezes a pessoa foi ferida, né, na igreja, ou já passou por algumas situações que ela já não quer mais ir na igreja, já está desgastada.
Então uma coisa eu tenho que te dizer, meu irmão, se você tá numa igreja e ali se passou por um desgaste, você não quer mais saber, meu irmão, procura outra igreja. Porque o ser humano, ele erra, o pastor, ele pode errar, os membros da igreja podem errar, porque a igreja perfeita, ela não existe, porque ela é feita por pessoas imperfeitas. Então, o que nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, meus irmãos, não é para você deixar a sua congregação, é para você estar sempre em comunhão, porque nenhum membro ele vive fora do corpo de Cristo. Porque a igreja, meus irmãos, ela é um lugar onde a gente cresce na fé, é onde somos corrigidos e onde nós servimos. Então você deve encontrar ali uma comunidade onde você possa adorar, aprender e servir a Deus da melhor forma. E o que eu sempre falo pro pessoal, sabe qual que é a igreja boa? A igreja boa não é aquela que faz promessas pra você, Deus vai dar vitória, Deus vai não sei o quê. Meu irmão, Deus dá a vitória, Deus ele é bom, Deus ele abre os caminhos pra gente, né? Deus dá muitas bênçãos, mas a igreja boa é aquela que expõe o pecado, é aquela que fala do pecado. Não aquela que fica passando a mão na cabeça do membro. Aquela que o pregador vai pregar, mas daí ele olha por mão ali. Nossa, aquele ali tá em adultério, mas ele dá um bom dízimo. É melhor não falar disso não. Irmão, essa igreja já morreu, já tá morta. Então procura uma igreja que fala do pecado, sim. Uma igreja que aponta ali como sair dessa vida, né? Não é só acusar também, mas é exortar, corrigir os irmãos. Uma igreja que fica só no promessa, promessa, promessa. Deus vai dar vitória, Deus vai prosperar. E pode ir embora, porque ali Deus já não está mais ali faz tempo. Então, meus irmãos, só para concluir aqui, essa nova aliança, ela é um convite, né, para nós vivermos com propósito, em um relacionamento vivo com Deus. E hoje Deus está chamando você. Se você ainda não aceitou Jesus, entregue seu coração a Ele, meu irmão. Se você já está na aliança, renove esse seu compromisso. Ore, leia mais a palavra, sirva com amor. Agora, se você se afastou de Deus, volte. Porque o pai, assim como o filho pródigo lá, né? O pai está te esperando com braços abertos. E se você colocar em prática aí tudo que foi dito aí no vídeo, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, obrigado, meu irmão, minha irmã, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não deixe de se inscrever no canal, meu irmão, de ativar o sininho das notificações e curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos.